Senhor Jesus Cristo, aqui é a missionária Rita Cardoso. Deus tem palavra para a sua vida. Você crê que Deus vai entrar na sua casa. Fica até o final, que Jesus vai fazer maravilhas. Andando na luz. Você está andando na luz? Para não ficar nas minhas palavras, é Efésios 5. Lê aí comigo, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor, ela transforma a vida. Não vai voltar para Deus vazia. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Tu és filhos amado do Senhor. Então, e anda em amor, como também Cristo vos amou. Cristo nos ama, entregou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por mim, por vós, por nós, por toda a humanidade. Abaixa, crê e confessá-lo como único, suficiente Salvador da sua alma, e serás salvo. Cristo vos amou e se entregou a si mesmo. Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus, cheiro suave. É um cheiro suave que Cristo se entregou. Aqui está falando, vamos ler de novo. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus. Em cheiro suave, ele se entregou como uma oferta. Oferta e sacrifício não é mais com os animais, é oferta. Ele se fez um cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, derramando o sangue dele na cruz do Calvário. Você crê, toma posse nesse dia que ele purifica de todos os seus pecados, pede perdão, se arrepende e entrega a sua alma a Jesus, porque ele está voltando. E esse vídeo é para você, você toma posse, mas a fornicação, leu 3, Efésios 5 todo, mas a fornicação e toda impureza, ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santo. Os santos, o Senhor nos chama santo. Pode ler todo o evangelho, a Bíblia, que você vai ver que o Senhor nos chama de santos. Nós somos, agora ele está falando da fornicação. E toda impureza, nem sequer se nomeie no meio dos santos, daquele que é servo de Deus. De maneira nenhuma, porque nem torpeza, nem paivoice, nem chocarrice, que não convém, mais antes ações de graça. Qual é nossa conversa entre nós, as mensagens, os vídeos que nós trocamos no WhatsApp, ou vocês colocam nas redes sociais, tem que todo ser em ação de graça a Deus. Vocês estão glorificando a Deus através das mensagens? Vocês estão colocando todas essas aqui, chocarrice mesmo, tudo aquilo, chocarrice, tudo aqui, pavoice, torpeza, todas as palavras torpes. Vocês estão sorrindo, vocês estão se alegrando em coisas abomináveis que estão colocando na internet, nas redes sociais. Vocês estão colocando tudo, chocarrice. Então não vai ser salvo. Vocês não vão para o arrebatamento da igreja. Então se arrependem enquanto é tempo, porque aqui a palavra que está falando, a palavra de Deus é espada. Ela corta no divisão da alma. Deus é onisciente, ele sonda teu coração, ele vê as tuas ações. Então, há tempo agora de você se arrepender, porque a volta do Senhor está próxima. É aqui, porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou imundo, ou avarento, o qual é idolatria. O avarento é idólatra, porque ele idolatra as coisas materiais. Então, é uma coisa, é um objeto, são coisas materiais. Então, ele é um idólatra. O imundo, o avarento, o que é idólatra? Tem herança no meio de Cristo. Tem herança no meio de Cristo e de Deus? Não tem. Porque bem sabes que nenhum não tem herança. Não tem herança no meio de Cristo e de Deus. Não, você não vai ter herança. Qual é a herança? A vida eterna. Não, você não vai ser salvo se você não se arrepender agora. É agora. Depois que você, durante esse vídeo ou depois, você se arrependa, porque Jesus, ele te dá chance hoje. Ele está colocando nos meus lábios. O Espírito Santo que está falando para você, se arrependa de tudo isso. Quer ler de novo? Lê Efésios 5 todo. E você vai ver qual é o seu pecado, e você vai se arrepender, e você vai deixar. Jesus ia fazer um milagre e disse, vai, seus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Não era isso que Jesus fala?
Se você se arrepender, ele vai dizer, vai e não peques mais. Seus pecados estão perdoados e você não peca. Vai e não peques mais. Jesus está falando para a sua vida, vai e não peques mais. Porque senão não vai herdar a vida eterna. Temos que andar em ações de graça, assim, agradecendo porque você está vivo, respirando, se alimentou, você levantou, você dormiu e acordou. Quantos livramentos visíveis e não visíveis, todos os dias que o Senhor nos dá. Você está próspero. E a salvação? Aquele morreu aqui, ó, na cruz, derramou por amor a mim, por amor a vós, por amor a todos que aceitarem o Senhor Jesus, porque Ele é Senhor. Todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Ele é o Senhor. Está à direita de Deus Pai, à direita de Deus Pai Jesus. Ele tem todo o poder. Está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, por todos nós. Se arrependa, o momento é já. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vem a ira. Não é eu que estou falando, a missionária Rita Cardoso. Aqui vem a ira sobre você, vem a ira sobre todos os filhos da desobediência. Ninguém vos engane com palavras vãs. Se vocês examinam a Escritura, tem o Espírito Santo de Deus, você não vai ficar enganado, porque a verdadeira palavra, a doutrina, palavra de Deus santa é essa. É essa palavra de Gênesis e Apocalipse. Ninguém pode inventar, nem tirar nenhum tio dessa palavra. Então, se está pregando a verdadeira palavra, santos somos nós, somos santos, que Jesus nos chama santo. Sede santo, como ele é santo, é aquele que nos chama de santo. Então, Jesus se entregou como cheiro suave e Deus aceitou. Então, suas ações, porque bem sabeis isso, aqui ninguém vos engane, porque vem a ira de Deus sobre você, sobre nós. Vai vir a ira de Deus sobre nós, sobre você. Então, se arrependa em nome de Jesus, porque os filhos da desobediência, aqui vem a ira. Deus está falando aqui, os filhos da desobediência, todos que confessam o nome dele, está pecando, está com esse pecado aqui, não vai subir. Jesus sonda o coração, sonda a mente, ele está te sondando, ele é onisciente, onipresente, ele é onisciente, ele sabe o que você pensa, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele vê o que você faz escondido, e que ninguém vos engane com palavra, com falsa doutrina, falsos ensinamento. Procuram a igreja, aceita o Senhor Jesus. Se você é cristão, amém. Vocês vão se examinar para saber se vocês estão fazendo alguma dessas coisas, porque senão não vai subir. E se vocês não aceitaram Jesus, aceite hoje. Procurem a igreja evangélica que prega verdadeiramente, para que ninguém vos engane com palavras vãs, falsas palavras, falsa doutrina, ensinamentos que não é da palavra de Deus. Aqui, portanto, não sejais seus companheiros dessas pessoas. Nós não devemos andar com essas pessoas. Nós não devemos fazer essas coisas, porque o pecado não vai ser salvo se tivermos esses pecados, se você tiver. E também não andar, aqui o 7, porque não sejais seus companheiros, companheiro dessas pessoas, nem dessas coisas. Porque no outro tempo eram as trevas, vocês eram trevas, mas agora sois luz, vocês andai como filho da luz, andai na luz, a luz que é Cristo, a luz é tudo claro, tudo limpo, tudo honesto, vocês podem ver a luz, você anda na luz, vocês não vão andar nas trevas, porque se você estiver nesses pecados, vocês estão em trevas, e se vocês estão em trevas, vocês não vão ser salvos, não vai morar eternamente com o Senhor. E ele fala que é filho da desobediência. E a ira dele, aqui ele fala da ira dele, vem sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, os 6 aqui. E o 7 está falando, andai como filho da luz. Porque no outro tempo eram as trevas, mas agora sois luz no Senhor. Nós somos luz. Você é luz no Senhor? Você, quando chega, você dissipa as trevas. Quando você chega, aquelas pessoas param de ficar falando chocarrice, mentindo, palavras torpes. E porque você chega, você já muda o ambiente, porque você é luz. Todos se calam e respeita e honra. E vocês não vão andar com pessoas assim, e todas vão te respeitar, porque vai dizer, é um servo de Deus que entrou. Tá assim? Você anda na luz? Então Deus está falando para que você ande.
Porque senão vem a ira de Deus sobre você e você não vai ser salvo e você está em trevas. Então, ele te dá a chance hoje de se santificar, de se purificar, se examinar. Porque sois filho no Senhor. Não só, é porque no outro tempo eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. E andai como filho da luz. O 7, Efésios 5, 7. Acompanhe, porque essa palavra que é vida, essa palavra de Deus, Deus faz o que apraz. Se você abrir, porque o fruto do Espírito, quais são os frutos do Espírito? Estais em toda a bondade, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Você tem os frutos do Espírito? Então, os frutos do Espírito é o quê? É bondade, justiça, você vai ser justo, e verdade, você vai estar na verdade. Se você não estiver, você está em trevas e a ira de Deus vem sobre você. E não comunique com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-a. Você vai condenar essas obras. E condenar quem? Porque se você participa dela, você também está no mesmo pecado. Se você não comete, você compartilha, você fica na chocarrice. Se você consente, então você está no mesmo pecado das trevas. E a ira de Deus vai vir sobre você. Então o Senhor está colocando essa palavra nos meus lábios, a palavra do Espírito Santo. Quem é de Deus ouve a palavra dele. Quem é de Deus vai morar eternamente com ele. Quem é de Deus vai ser santo. Quem é de Deus vai andar com um culto de ação, vai fazer ações de graça. As suas ações, seus atos mais antes, ações de graça que vai estar sobre a sua vida. Porque o que eles fazem, o culto, até dizê-lo, é torpe. Todas essas aqui. Mas todas essas coisas se manifestarão sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Você vai manifestar quando você chegar. Porque isso diz, desperta. Deus está falando para você, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você está morto, está falando espiritual aqui. Desperta tu que dorme. Você está dormindo, você não está vigiando, você está praticando. Se você está praticando tudo isso aqui, e você não está se santificando, e se você, o Senhor falar para você nesse dia, desperta tu que dormes, desperte de tudo isso e pede perdão, se arrepende, para que Deus venha verdadeiramente te salvar, em nome de Jesus, para que você venha verdadeiramente ser luz, porque... Por isso, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, levante, e Cristo te esclarecerá tudo, porque vede prudentemente como andas, veja como você anda, onde você anda e com quem você anda, o que você compartilha, o que você vê, porque Jesus está aos filhos da desobediência, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ele está te vendo. Aqui porque, vedes, não sois nécios, mas sábios. Sejais sábios e não nécios. Remindo o tempo, porque os tempos são maus, são tenebrosos, difíceis. Então você escolhe, Deus está te dando a chance hoje para você escolher salvação eterna ou morte eterna. O inferno, céu ou inferno. Não existe meio termos. Por isso, não sejais insensato, mas andai qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a tua vida? É essa que você tem que andar. E não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se enchei-vos do Espírito de Deus. Falando entre vós com salmos, hino. Você está falando entre vocês com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor no seu coração, então você está agradando a Deus. Então você vai ser salvo, então você vai ser próspero, então o seu lar vai ser protegido. Mas se você não estiver fazendo isso, então você está em trevas. Se você está compartilhando coisas malignas, torpe, tudo isso aqui, chocarrices, brincando com a palavra de Deus, assistindo e compartilhando, eles zombando da palavra de Deus, aqueles vídeos, tudo ali é torpeza, é chocarrice, e a ira de Deus vai sobre aquele e sobre vós. Se você está rindo com a palavra de Deus, ai daquele que vem o escândalo, ai daquele que está brincando com a palavra de Deus, com vídeos, com chocarrice, zombaria, torpezas. Então,
dando sempre graça por tudo, nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, dando sempre graça a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros. Então, essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Deus está te dando chance hoje. Nós somos profeta do Senhor, o Espírito Santo está na terra. Nós estamos ainda, o Senhor ainda não voltou, mas Ele está voltando, Ele está te dando chance hoje. Está te dando chance. Aí você não sabe o que pode acontecer com você, né? Para onde vai a sua alma? Você está em trevas ou você está andando na luz? O Senhor pergunta para você hoje. E se você está andando na luz, você está agradando ao Senhor. Jesus está se agradando de ti. Ele chama de santo, ele não chama de santos aqui. De santos. E o amor dele é muito grande para nossas vidas. Por isso que nós amamos, eu amo a Deus. Minha alma está diante do Senhor. A alma do meu filho, a sua alma você já entregou a ele? Então entregue agora e obedeça e ande na luz. Porque a qualquer momento o Senhor pode vir para todos e pode vir só para você. E aí? Onde é que vai a sua alma? Então fica na paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.